Se você curte animes, mangás, manhwas, etc., simplesmente impossível não conhecer Solo Leveling. Simplesmente um dos melhores do gênero que já li. Essa desgraça te prende de um jeito que quando eu li o manhwa pela primeira vez, no início não parecia ser nada demais, pouco lento até em comparação a outras obras, mas depois, rapaz, quando eu terminei de ler essa praga, eu já tinha perdido 2 aniversários, um casamento, Natal com a família... Não, mentira, não é pra tanto. O máximo que eu perdi foi umas 3, 4 horas da minha vida por dia. Eu simplesmente não conseguia parar de ler, bom demais. Eu já virei a noite lendo e nem tinha percebido. É por isso que eu decidi reler essa maravilhosa obra e trazer pra vocês a lista dos personagens mais fortes de Solo Leveling. Mas não tem nada mais poderoso do que você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e compartilhar o vídeo. Me ajuda a espalhar esse vício chamado Solo Leveling. Eu aposto que é melhor que qualquer outra droga que existe. Não que eu tenha provado. E só avisando rapidinho que eu vou estar deixando um link na descrição do vídeo para você poder adquirir o exemplar da história original. Tanto a novel quanto o manhwa. Agora sim, para a enrolação, bora pro vídeo. O monarca das chamas brancas é o Rei Barão, que foi o chefão final que Sangue de Ruim eliminou quando chegou ao 100º andar de sua missão solo. E embora o Barão tenha sido criado pelo arquiteto e não pelo ser absoluto, as suas habilidades não podem ser questionadas de jeito nenhum. O seu arsenal de habilidades não é tão vasto, mas ainda assim contém uma imensa força. Ele pode criar relâmpagos poderosos e tem a manifestação do corpo espiritual. Além disso, ele controla um exército de criaturas, e dentre elas, o seu dragão e montaria da espécie Wyvern. Ele deu a Sangue de Ru muito trabalho durante a batalha, já que ele era o mais forte na época. Mas as capacidades de Ru de criar estratégia em batalhas o fez vencer ao se aproveitar de uma brecha dada por Baran. O Monarca do Corpo de Ferro, Rei dos Humanoides Monstruosos, um dos personagens mais fortes de Solo Leveling, que conhecemos no arco da crise do Japão, onde ele e o Monarca Bestial mataram o Chris, o terceiro caçador mais forte dos Estados Unidos. Fora isso, ele também tem telepatia, força sobre-humana e manifestação do corpo espiritual, que simplesmente permite transformar um golem de aparência monstruosa. E apesar de possuir muito poder, ele perdeu para Thomas, simplesmente o caçador mais forte do mundo, e para as sombras de Sung Ji-Woo, o Beru e o Berion, que são os mais fortes dele. A Monarca das Pragas, também conhecida como Kerisha, apesar de ser a rainha dos insetos, ela contém uma beleza exuberante, mas o que não esconde a sua natureza sanguinária. As suas habilidades são indução de veneno, que convenhamos já é bem óbvio que faz, te dá amor, carinho, é claro que te envenena. Ela contém a necromancia, a capacidade de dar vida aos mortos, uma força imensa, também é capaz de voar e tem a manifestação do corpo espiritual, que lhe permite aumentar o seu poder inúmeras vezes. Ela é roubada pra caralho, mas apesar de ser uma das personagens mais fortes do Solo Leveling, ela também é uma das monarcas mais fracas dentre todos. Pois no arco da Guerra dos Monarcas, onde ela, o Monarca do Gelo e o Monarca das Presas Bestiais lutaram contra Sung Ji-Woo. E nem mesmo ela se transformando, usando a manifestação do corpo espiritual, foi capaz de derrotar Sung Ji-Woo, que a matou. E provavelmente a mataria bem mais rápido se ela estivesse sozinha. O Monarca do Princípio, Legia, é o rei dos gigantes. E um dos pontos fortes desses personagens é a sua imensa força física. E mesmo quando estava preso, o Rei de Gigantes ainda foi capaz de provar sua imensa força, que é simplesmente extraordinária. E é tão forte que foi preciso vários governantes se juntarem para prendê-lo. E apesar do Rei de Gigantes não ter uma mana vital muito grande, ele compensa sua falta de mana com sua habilidade de pressão do vento, que simplesmente lhe permite criar e manipular a pressão do ar. Ele também possui a habilidade de lançar feitiços, e seu principal feitiço lhe dava o poder de obter a verdade de seu adversário. Ou seja, era impossível mentir para ele. Além disso, Legia contém uma velocidade imensa. O Monarca da Transfiguração, Yogg-Moth, conhecido como Rei dos Espectros Demoníacos, é um poderoso mago que, apesar de não ter muito poder de combate, o seu numeroso arsenal de magia é bem útil para as batalhas. Entre os seus feitiços, ele é capaz de abrir vários portais para criaturas enormes passarem. Além disso, ele pratica o apagamento da existência, que envia os seres diretamente para o vazio. Ele também pode aumentar o poder de seus soldados, é capaz de criar ilusões, tem clarividência e é capaz de manipular o espaço, além de ser muito inteligente. Yogg-Moth ele despreza os humanos, mas teme Sung Ji-Woo por ser bem mais forte. O Monarca do Gelo é um elfo conhecido como o Rei do Povo da Neve. Obviamente usa magias baseadas em gelo, podendo assim criar e manipular golems de gelo para cumprir as suas ordens. As suas habilidades dependem principalmente da criação de armas baseadas em gelo, como flechas e lanças de gelo. Mas ele também tem indução do sono, manifestação do corpo espiritual, super força, super velocidade e é capaz de criar portais, apesar de não serem tão grandes quanto o do mago. E fora tudo isso, ele é um dos personagens mais babacas de toda a obra. É sério, que ódio, é delicioso ver ele se fudendo no final.
O monarca das presas bestiais, conhecido como Rei das Bestas, está entre os mais fortes monarcas. A sua força bruta foi revelada durante o seu confronto com Thomas Andor, simplesmente o caçador mais forte dos Estados Unidos, onde ele conseguiu dominá-lo apesar de se conter. Ele é tão forte que a sua presença por si só foi suficiente para causar medos em muitos caçadores poderosos. E as suas principais habilidades estão centradas em sua força física. Então ele mal usa habilidades baseadas em mana, mas nem por isso se pode subestimá-lo. Pois além de sua força colossal e da manifestação do corpo espiritual, ele também pode se regenerar rapidamente, é extremamente rápido e contém telecinese. O Monarca da Destruição, Antares, é um dos mais fiéis ao seu título. Simplesmente um prenúncio do caos e da destruição. E sendo o Rei dos Dragões, a sua habilidade de manifestação espiritual permite que ele se transforme em um monstruoso dragão vermelho. Simplesmente o monstro que mais deu trabalho e que mais causou destruição na humanidade. Antares tem habilidades únicas de um dragão, como o medo do dragão, que incita o medo em oponentes que não são tão fortes quanto ele, e o sopro da destruição, que incinera completamente seu oponente. Além de habilidades mais comuns, como a sua força colossal, super velocidade e telepatia. O Rei dos Dragões foi o oponente final do Sangue de Ru, proporcionando uma luta épica entre esses dois monstros. O Monarca das Sombras, conhecido como Ashbar, é o monarca com a história mais interessante dentre todos, pois inicialmente ele estava entre os 7 governantes, conhecido como o maior fragmento de luz brilhante. No entanto, ele traiu os governantes e, ironicamente, se tornou o Monarca das Sombras, sendo sem dúvidas o monarca mais poderoso de todos, já que por ter sido um governante ele é um dos mais fortes em força física. Além disso, tem a autoridade do governante, que lhe permite controlar os outros. Ele também tem a extração das sombras, que lhe permite reerguer os mortos como uma das suas sombras. Outra habilidade é a transferência de poder, que lhe permite dar mais poder às suas sombras. Outro poder útil com essas sombras é a troca de sombras, que lhe permite trocar uma sombra com outra, ou ele mesmo trocar de lugar com alguma sombra. E talvez uma das mais poderosas é o domínio do monarca. Simplesmente uma habilidade exclusiva dele que o permite fortalecer o seu corpo e suas sombras. E outra habilidade única dele é a transferência, que ocorre após sua morte, onde ele literalmente manda suas habilidades e suas lembranças para outros seres. E é claro que ele não poderia ficar de fora dessa lista. Sangue de Ru se tornou um novo monarca das sombras após ter sido morto pelo Ser Absoluto, liberando aos poucos todos os poderes dele conforme ia ficando mais forte. Porém, as suas habilidades podem continuar evoluindo e irem muito além do que Ashbar foi, além de ter todo o exército do antigo monarca em suas mãos. E não tem uma explicação clara para ele poder ir além das capacidades de Ashbar. Mas eu acredito, é uma teoria minha, de que por Sangue de Ru não ser uma criação do Ser Absoluto, isso tirou qualquer limitador que ele poderia ter, sendo capaz de evoluir sem parar até o seu último suspiro. Eu prefiro acreditar nisso, faz bastante sentido pra mim. Então, você concorda com essa lista? Se não, se acha que tem algum monarca que é mais forte do que outro, deixa aí sua lista aqui nos comentários. Mas, concordando ou não com o meu ranking, é inegável que essa é uma obra-prima. Então não se esqueça de dar uma olhadinha nos links na descrição para você poder adquirir o exemplar da história original. Ou o manhwa, se preferir. E já aproveita também para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e compartilhar o vídeo para que mais pessoas conheçam sua obra-prima. E muito obrigado a quem chegou até aqui. Valeu, falou! E até a próxima.